Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou Vicente Cotanda, psicólogo e doutorando em neurociências no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um dos temas mais importantes da psicologia e que, lamentavelmente, é muito desprezado e pouco explorado em toda a profundidade que ele traz para a nossa compreensão do ser humano e para a nossa compreensão do desenvolvimento humano de forma geral. Esse tema é o tema da genética comportamental, que foi o tema que eu explorei na minha dissertação de mestrado, que foi defendida no ano de 2024. Então, do que trata a genética comportamental e qual a relevância dela para a discussão em psicologia? Bom, a genética comportamental, como o nome sugere, é um campo de pesquisa científica que tenta entender até que ponto nós devemos atribuir as diferenças humanas para as diferenças genéticas que nós temos. Ou seja, se uma pessoa é mais extrovertida, mais inteligente, mais neurótica, mais preocupada, ou tem tendência a abusar de substâncias, ou tem personalidade borderline, depressão, qualquer característica psicológica em geral, será que nós podemos explicar essas características em função da genética? E mais importante, como nós podemos estudar esse tipo de coisa? Acompanhem o vídeo até o final, que nós vamos discutir em profundidade esses temas. Bom, o debate no qual se insere o problema da genética comportamental é um debate muito antigo na história da filosofia e se chama o debate Nature versus Nurture. Nature significa natureza e também remete ao polo de compreensão, um polo teórico que defende que as características humanas, as diferenças individuais, são melhor explicadas por diferenças genéticas ou inatas. Ou seja, no polo Nature, nós colocamos todas as teorias que, ao longo dos anos, defenderam que o que torna uma pessoa como ela é o jeito que ela nasceu, a carga genética, o que vem de berço. Em contrapartida, o outro lado que antagoniza o polo Nature nessa discussão é o polo Nurture, que é uma palavra que vem do inglês nurture, que tem a mesma etimologia, a mesma raiz da palavra nutrição, é o que nutre a pessoa e é o que vem de fora dela, é o que está no ambiente dela, o que foi nutrido, o que foi entregue para ela. Então, o polo Nurture são as teses, as teorias psicológicas ou filosóficas em geral que conferiram muita importância para aquilo que vem de fora, que está no ambiente e vai moldando as pessoas a serem como elas são. Durante boa parte do século XX, as teorias psicológicas foram muito dominadas por perspectivas nurturistas, ou seja, perspectivas que deram muita ênfase ao ambiente como aquilo que constitui a personalidade e constitui a configuração psicológica de uma pessoa. E por falar em história, é muito importante nós colocarmos essas perspectivas num ponto de vista histórico para entender o que promoveu as mudanças delas ao longo dos anos. No final do século XIX e no início do século XX, ainda o mundo, especialmente a ciência europeia, ela era muito dominada por teses naturistas, ou seja, teses que diziam que inteligência e outros atributos de personalidade ou mesmo caráter, atributos morais, deviam ser entendidos como coisas que vêm da natureza das pessoas, que vêm de berço. Inclusive, muitos dos movimentos sociais que acabaram redundando em movimentos políticos como o nazismo e o fascismo em outros países também, tinham essa ideia muito profunda de que o que conferia as diferenças era o que vinha de berço e, portanto, nós poderíamos melhorar a humanidade sem prestar atenção tanto no ambiente, mas sim em quais são as pessoas que estão reproduzindo e também fazer com que certas pessoas parassem de se reproduzir em certos territórios. Esse tipo de ideia, que hoje parece absurdo, era defendido cientificamente e recebeu o nome de eugenia, que foi um movimento muito forte nas primeiras décadas do século XX, inclusive. E o que mudou isso? Bom, com a derrota do fascismo, com a
derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Houve uma retaliação muito forte a todas as teorias que conferiam muita importância ao que vem de berço, de nascença para as pessoas no que tange a formação da personalidade. Ou seja, se rechaçou muito fortemente essa ideia de que nós poderíamos explicar as diferenças de prosperidade, de inteligência, de saúde ou morais baseado naquilo que as pessoas têm de carga genética. Então, as teorias psicológicas que cresceram nesse ambiente de pós-guerra, que nós podemos elencar a psicanálise, que ganhou muita força na metade do século XX, e também o behaviorismo, elas se desenvolveram no ambiente que estava muito disposto a criticar todas as teses que diziam que o ser humano se desenvolve em função do que ele tem de nascença. Então, a psicanálise e o behaviorismo foram duas teorias psicológicas muito distintas nos seus conceitos, nos seus pressupostos teóricos, mas elas tinham em comum a ideia de que o ambiente é o que é decisivo na formação da personalidade. A psicanálise achava que as experiências infantis com a família, especialmente em certos momentos como o complexo de Édipo, eram o que é realmente decisivo na formação da personalidade, e o behaviorismo achava que um esquema repetitivo de reforçamento e de punição sobre os comportamentos ia fazendo com que certos comportamentos aumentassem em frequência e outros fossem diminuindo em função do que eles provocam de consequências, de recompensa ou de punição. Essas duas teorias foram muito influentes e, mesmo que com pouca interlocução entre elas, elas construíram no século XX um ambiente teórico que excluiu a discussão genética do pensamento sobre a formação da personalidade. É muito importante nós termos em mente que as forças históricas, as forças políticas, elas exercem uma influência sobre o desenvolvimento das teorias, sobre o desenvolvimento daquilo que parece ser meramente científico, mas na verdade tem muita conexão com o contexto cultural de um território e de um grupo maior que direciona os interesses de pesquisa. As diferenças individuais, genéticas, de nascença, elas foram jogadas para um segundo plano, até o momento em que um grupo de cientistas conseguiu demonstrar que elas têm uma relevância incontestável para a formação da personalidade. Alguns estudos foram responsáveis por mostrar que diferenças genéticas são altamente relevantes para a formação da personalidade. Como que esses estudos foram construídos e pensados? Um deles foi o Minnesota Twin Study, que foi liderado por um sujeito chamado Thomas Bouchard e foi conduzido durante 21 anos. O que eles fizeram? O Bouchard e o grupo dele foram atrás de gêmeos idênticos que foram criados por famílias distintas. Gêmeos idênticos separados na maternidade e que cresceram em famílias distintas. E o que eles constataram através desse estudo muito longo e muito custoso, muito oneroso, demorou mais de 2 décadas para ser concluído. Eles foram atrás desses pares de gêmeos idênticos que foram criados à parte para ver o quanto que eles pareciam psicologicamente e também em outros aspectos da vida, como aspectos de saúde geral. E o que foi constatado é que havia muita semelhança entre 2 indivíduos que são gêmeos idênticos e que foram criados por famílias, muitas vezes com muitas diferenças culturais e socioeconômicas. Um caso que foi especialmente chocante foi de um gêmeo que entrou para a juventude nazista e outro que se tornou um judeu ortodoxo. E eles se encontraram depois de 40 anos, sem saber da existência do irmão gêmeo, e foram reunidos na ocasião desse estudo e foram estudados, e o que foi constatado que prontamente era muito nítido, muito óbvio que eles tinham semelhanças psicológicas muito marcantes. Inclusive certos comportamentos muito peculiares, como o hábito de puxar a descarga antes de ir ao banheiro, eram coisas que os dois faziam. Além disso, eles tinham uma cadência de locução, eles falavam de uma forma parecida e tinham trejeitos parecidos.
Então isso mostrou para esse grupo que era evidente que certa parte da constituição psicológica também deve ser atribuída a características que são inatas, porque os gêmeos idênticos não compartilharam o ambiente, mas compartilharam um genoma. Eles têm a mesma carga genética. Lembre-se, gêmeos idênticos têm uma cópia do genoma do outro. Ou seja, se eles são muito similares do ponto de vista psicológico, o que está explicando essa semelhança é a carga genética que eles compartilham. E a partir daí, o campo da genética comportamental começou a se desenvolver mais ainda em outros tipos de estudo, como estudos de adoção. Se a gente olha para crianças que foram adotadas e vemos que um perfil de psicopatologia, o perfil psicológico delas parece mais com o da família biológica do que com o perfil da família adotiva, nós temos também uma evidência de que essa carga genética está exercendo uma influência importante. E também, de forma mais contemporânea, os chamados GWAS, que são os Genome-Wide Association Studies, que conseguem fazer um mapeamento completo do genoma humano e fazer um cruzamento estatístico com a incidência de certas características psicológicas ou transtornos mentais e ver se tem alguma associação, algum tipo de alelo ou de versão de um gene que aparece mais frequentemente com algum tipo de condição de personalidade ou de psicopatologia. Então, o campo da genética ele foi se desenvolvendo muito nos últimos anos e construindo um corpo teórico que tornou inegável, indiscutível a importância da genética sobre o desenvolvimento da personalidade. Hoje, o frame teórico, a moldura teórica que se usa para se discutir o desenvolvimento humano, chama-se Gene-Environment Interaction, ou seja, as interações entre gene e ambiente, mostrando que o desenvolvimento humano ele não parte do zero, ele não parte de uma tábula rasa. Todas as pessoas nascem com certas disposições psicológicas que são moldadas amplamente pela genética, mas também por outros fatores como o ambiente intrauterino, e nascem com uma certa disposição psicológica que pode ser muito diferente de outras pessoas recém-nascidas. Então, se nós pegamos crianças que têm uma idade muito baixa, muito pequena, recém-nascidas, nós podemos constatar que elas são diferentes comportamentalmente, psicologicamente, e vão manter essas diferenças de uma forma importante para o seu desenvolvimento psicológico. O nome que se dá para essas diferenças chama-se temperamento. Temperamento é o que vem de nascença e o que é amplamente definido pela genética, mas também por condições intrauterinas, que é um outro tópico que eu pretendo elaborar e falar mais aqui no futuro. O que acontece? O desenvolvimento da personalidade ou de transtornos mentais, ele não parte do zero, como eu mencionei. Ele parte de uma tendência que nós já temos, que é diferente das de outras pessoas, que vem de nascença, que é o temperamento. Então, o temperamento é o ponto de partida do desenvolvimento da personalidade. E ele é importantíssimo. É impossível ser alguém que tem uma boa compreensão do desenvolvimento da personalidade sem considerar o temperamento e a importância crucial que ele tem sobre o desenvolvimento humano. Nós não nascemos todos iguais, nós nascemos com tendências psicológicas diferentes e é muito importante saber isso, inclusive para poder respeitar essas diferenças, entender também que nem todos os desdobramentos do desenvolvimento devem ser atribuídos à forma com que as crianças foram cuidadas pelos seus pais, ou pelos cuidadores, ou pelo colégio e etc. Muito também se deve em função à carga genética. Isso não significa que nós devemos atribuir todo o desenvolvimento à genética. Isso também é falso, mas desprezá-la é incorreto. Toda a nossa tarefa é encontrar um ponto que considere a genética sem incorrer no erro de atribuir tudo a ela. A genética é um ponto muito importante que sempre interage com a nossa forma de conhecer o ambiente, de explorar o ambiente, de sentir o ambiente, mas não é tudo, ou seja, nós não somos determinados pela genética. Ela é uma força que nos acompanha para o resto da vida,
que nos deixa com mais propensão a gostar de certas coisas, não gostar de outras, ter mais energia, ter menos energia, ter mais capacidade para certas coisas, menos para outras. Mas, mesmo assim, a genética não explica tudo sobre o desenvolvimento humano. É evidente que a forma com que nós somos criados e as nossas experiências também são relevantes. O erro é dizer que a genética é ou tudo que importa para o desenvolvimento ou que ela não tem importância alguma. Então, todo mundo que se ocupa de pensar o desenvolvimento humano precisa levar em conta que nós precisamos considerar as duas coisas, a importância da genética e a importância no ambiente e a importância do ambiente sobre o desenvolvimento humano. Então, agora eu vou partir para alguns comentários finais e depois, em vídeos futuros, nós vamos discutir ainda muito mais sobre o tema da genética comportamental. Primeiro ponto, o tema da genética é um tema que virou uma espécie de tabu. Grande parte desse tabu se deve a essas associações históricas que se construíram entre genética e eugenia, genética e fascismo. E esse tabu, ele atrapalha a atividade científica. Ou seja, nós não precisamos ser alguém que acredita na eugenia ou que é um fascista para ser alguém que considera que esse é um fenômeno da natureza relevante para o nosso objeto de estudo. Ou seja, nós precisamos conseguir dissociar o histórico negativo de movimentos sociais que tinham ideias que são absolutamente equivocadas com o estudo da genética que vai ajudar a nós termos uma compreensão mais completa e mais balizada empiricamente do desenvolvimento humano. Então nós precisamos entender que se construir um tabu sobre esse tema e lutar contra isso no sentido de desenvolver teorias melhores para explicar o desenvolvimento humano. Outro comentário final que eu gostaria de trazer é que considerar a força da genética, a importância dela, não necessariamente significa considerar que nós estamos encarcerados ou destinados a ser de determinada maneira. A genética, ela não indica que a mudança seja impossível, mas ela indica que nós temos diferenças de temperamento que são importantes de serem conhecidas. Ou seja, nós não precisamos ter um ímpeto, um objetivo para nos transformar completamente. Nós precisamos entender que as pessoas são diferentes por razões biológicas, por razões naturais, e precisamos ter a capacidade de entender que essas diferenças sempre existiram na história da humanidade e sempre existirão. Ou seja, tem crianças que vão aprender melhor de uma maneira, tem umas que vão gostar de estar na sala de aula, outras não vão estar. Tem umas que vão conseguir prestar atenção por mais tempo, por menos tempo. Outras vão ser mais exploradoras, outras vão ser mais críticas. Ou seja, nós precisamos entender que existe uma diversidade psicológica e ela está fundamentalmente associada com a diversidade genética, que é o que é subjacente a ela. Isso permite com que nós tenhamos uma compreensão muito mais fundamentada das diferenças e que nós, em última análise, também respeitemos as diferenças individuais. Então, pessoal, eu quis trazer essas reflexões para vocês. Esse tema aqui, ele pode ser desdobrado em muito mais tempo, em muitas outras questões, e eu vou trazer ainda muitos outros ângulos sobre isso em vídeos futuros. E se inscrevam no canal, vai ter muito conteúdo novo e o meu objetivo é sempre trazer aquilo que eu sinto que realmente vai ter sentido e significado no sentido de a gente desenvolver uma ciência melhor e uma psicologia com um compromisso empírico de desenvolvimento e que possa realmente ajudar as pessoas a ter uma vida melhor e ter informações que tenham respaldo científico. Muito obrigado, pessoal, pela atenção.